Êxodo 7. Eu vou ler o texto, os irmãos acompanham. Êxodo 7, a palavra do Senhor nos diz assim nesta noite. Então disse o Senhor a Moisés: vê que te constituí como Deus sobre Faraó, e Arão teu irmão será teu profeta. Tu falarás tudo o que eu te ordenar, e Arão teu irmão falará a Faraó, para que deixe ir da sua terra os filhos de Israel. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó, e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Faraó não vos ouvirá, e eu porei a mão sobre o Egito, e farei sair as minhas hostes, o meu povo, os filhos de Israel da terra do Egito, com grandes manifestações de julgamento. Saberão os egípcios que eu sou o Senhor, quando estender eu a mão sobre o Egito, e tirar do meio deles os filhos de Israel. Assim fez Moisés e Arão, como o Senhor lhes ordenara, assim fizeram. Era Moisés de 80 anos e Arão de 83, quando falaram a Faraó. Falou o Senhor a Moisés e Arão: quando o Faraó vos disser, fazei milagres que vos acreditem, dirás a Arão: toma o teu bordão e lança-o diante de Faraó, e o bordão se tornará em serpente. Então Moisés e Arão se chegaram a Faraó e fizeram como o Senhor lhes ordenara. Lançou Arão o seu bordão diante de Faraó e diante dos seus oficiais, e ele se tornou em serpente. Faraó, porém, mandou vir os sábios e encantadores, e eles, os sábios do Egito, fizeram também o mesmo com as suas ciências ocultas, pois lançaram eles cada um o seu bordão, e eles se tornaram em serpentes. Mas o bordão de Arão devorou os bordões deles. Todavia o coração de Faraó se endureceu, e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Disse o Senhor a Moisés: o coração de Faraó está obstinado, recusa deixar ir o povo. Vai ter com Faraó pela manhã, ele sairá às águas, estarás à espera dele na beira do rio, tomarás da mão o bordão que se tornou em serpente, tomarás na mão o bordão que se tornou em serpente, e lhe dirás: o Senhor, o Deus dos hebreus, me enviou a ti para te dizer: deixa ir o meu povo, para que me sirva no deserto, e até agora não me tens ouvido. Assim diz o Senhor: nisto saberás que eu sou o Senhor, com este bordão que tenho na mão, ferirei as águas do rio, e se tornarão em sangue. Os peixes que estão no rio morrerão. O rio cheirará mal, e os egípcios terão nojo de beber da água do rio. Disse mais o Senhor a Moisés: dize a Arão: toma o teu bordão e estende a mão sobre as águas do Egito, sobre os seus rios, sobre seus canais, sobre as suas lagoas e sobre todos os seus reservatórios, para que se tornem em sangue. Haja sangue em toda a terra do Egito, tanto nos vasos de madeira como nos de pedra. Fizeram Moisés e Arão como o Senhor lhes havia ordenado. Arão, levantando o bordão, feriu as águas que estavam no rio, à vista de Faraó e seus oficiais, e toda a água do rio se tornou em sangue, de sorte que os peixes que estavam no rio morreram. O rio cheirou mal, e os egípcios não podiam beber a água do rio, e houve sangue por toda a terra do Egito. Porém, os magos do Egito fizeram também o mesmo com as suas ciências ocultas, de maneira que o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu como o Senhor tinha dito. Virou-se Faraó e foi para casa. Nem ainda isso considerou o seu coração. Todos os egípcios cavaram junto ao rio
para encontrar água que beber, pois das águas do rio não podiam beber. Assim se passaram 7 dias depois que o Senhor feriu o Egito. Vamos orar, irmãos. Senhor nosso Deus e Pai, te adoramos aqui publicamente em culto solene. E nesse momento, ó Pai, em que lemos Tua palavra, queremos ouvir a Tua voz, queremos ouvir do Teu Evangelho. Ó Deus, fala conosco por graça, usa esse texto, as exposições e aplicações. Que toda glória seja ao Senhor, ó Pai, que o Senhor abra o nosso entendimento para, através desse texto, olhar para Jesus Cristo, e também que o Teu Espírito faça a obra em nosso coração, aqueles que ainda não creram, que venham se humilhar aos pés de Cristo, aqueles que já creram, que venham reconhecer a libertação e salvação que temos em Cristo, e assim viver de acordo, ó Deus, com esta mensagem maravilhosa. Assim vem o Teu reino aqui, fala conosco, nos abençoa. É no nome de Cristo que oramos. Amém. Meus irmãos, o Senhor salva, redime, liberta pecadores do inferno e do poder de Satanás. E é isso que temos em toda a Escritura. E é isso que temos nesse livro de Êxodo, nestas sessões aqui em que o Senhor envia Moisés como seu mediador, profeta, para, representando o próprio Senhor, se apresentar diante de Faraó, que é um ídolo, um deus no Egito, e retirar o seu povo do Egito com grande redenção e salvação do seu povo. E hoje, irmãos, nós vivemos num tempo de incredulidade. As pessoas não acreditam neste Evangelho, em uma salvação do pecado, em uma redenção do pecado e do poder do diabo. Mas é justamente isso que é revelado nas Escrituras. É isso que nos traz aqui para ouvir o seu Evangelho, semana após semana. É este Evangelho que somos enviados a pregar. Um Evangelho de redenção de pecadores. As pessoas não acreditam e têm os seus motivos aí de incredulidade, mas nós temos a palavra de Deus que nos assevera estas coisas, esta obra de redenção desde o Antigo Testamento e que chega a nós no Novo Testamento. Este é o Evangelho, esta é a boa nova. E aqui, irmãos, nós estamos indo na sequência e pregando no livro de Êxodo, e isso é interessante, porque nós aqui vemos na história da redenção como essa salvação acontece, como ela se desenrolou, como Deus revelou o modo como Ele redimiu a sua igreja ali no Antigo Testamento, e não é diferente hoje. E se você, por exemplo, fizer as conexões entre Antigo e Novo Testamento e lembrar daquilo que ouvimos aqui, por exemplo, no livro do Apocalipse, você vai perceber que lá em Apocalipse tem os flagelos, as pragas, os sinais. Então, há uma conexão maravilhosa e o Senhor está operando uma redenção e em meio a essa redenção, julgando este mundo mau, trazendo juízo sobre os ímpios. Então, a palavra de Deus, toda ela, e esse texto em que estamos, revela que o Senhor salva o seu povo, o Senhor tem um povo, Ele tem um povo pactual, que Ele redime deste cativeiro do pecado, e salva esse povo para a sua glória, para que o adore, para que o sirva, em espírito e em verdade. E neste processo de salvação, então, como é que isto acontece? Como é que vemos aqui em nosso texto? Meus irmãos, aqui nós vemos o Senhor entrando em disputa com Faraó. O Senhor entrando em disputa com este rei do Egito, este considerado Deus no Egito, este que podemos dizer representa Satanás, o inimigo, aquele que se levanta contra Deus e contra o povo de Deus, e parece um conflito lento. Começa o livro de Êxodo, estamos já no capítulo 7, virá as 10 pragas, que vemos aqui a primeira praga sobre o Nilo, e parece um conflito lento, especialmente se você parar para pensar assim, o poder de Deus é infinito. Humanamente falando, para Israel, Israel era mais fraco.
Moisés de 80 anos, um profeta meio inconstante, claudicante, ele não quer ir, envia outro a quem o Senhor tiver de enviar, com 80 anos, não fala bem. Deus tem que providenciar um profeta para o profeta, que é Arão, para falar no lugar de Moisés. Moisés faz as vezes de Deus, e Arão, então, um profeta, e para enfrentar um Deus no Egito, alguém que é idolatrado no Egito, o faraó, e na verdade há um conflito entre Deus e faraó, e de fato um conflito entre o Senhor e as trevas, e o Senhor tem um propósito em fazer esta redenção deste modo gradual, para o nosso aprendizado, para que entendamos como é que acontece essa redenção, que é para a sua glória. Então, há um envolvimento de todo o Egito nessa contenda, mas representativamente há um conflito entre Deus e Faraó. E Moisés, então, é o representante do Senhor. Ele é o libertador, ele é o profeta. E isso nós já temos argumentado, isso aponta para Cristo, isso revela como Deus salva pecadores. Ele é Senhor, ele tem todo o poder, mas ele escolheu um profeta. E, de fato, aqui o texto vai dizer, Deus vai dizer para Moisés, veja aí no verso 7, já no capítulo 1, no versículo 1, ele diz assim: vê que te constituí como Deus sobre Faraó, e Arão, teu irmão, será teu profeta. Nós sabemos que Moisés não é Deus, é um homem, mas isso revela o modo como Deus age, irmãos. Isso nos prepara para Cristo, que é o Deus homem, que é o profeta. Deus nos salva então por meio de um mediador. O Senhor envia a sua palavra, envia um redentor, um resgatador. E por isso voltamos ao que falamos na introdução. A salvação é possível, ela é real, ela está acontecendo. Deus nos deu o seu Filho, nós temos o nosso profeta, a revelação maior em Cristo, e Cristo envia a sua igreja, e nós falamos em nome de Cristo este evangelho. Cristo é o profeta, e nós então, como ministros fiéis dele, quando evangelizamos, falamos da sua palavra, então falamos de Cristo, somos então como que esse profeta do profeta, que é Cristo. Cristo é esse profeta. Então, Deus, o Senhor, revela esse modo de agir, esse padrão na história, a redenção vai sendo revelada, e tudo isso, irmãos, aponta para a glória de Deus, na salvação de pecadores. E também aponta para a glória de Deus, na tratativa de Deus com o faraó e com os ímpios, trazendo juízo sobre os maus. Então, o modo de operação de Deus é revelado, o seu evangelho, a necessidade de um mediador, de que nós sabemos o mediador era necessário que ele fosse Deus e homem. Então Deus envia um mediador, homem, que é Deus, que é Cristo, e isso é revelado aqui, pré-anunciado através então da vida de Moisés. Então é um conflito entre o Deus de Israel, o Deus da Bíblia, e o Deus, entre aspas, do Egito, o Faraó, e os deuses do Egito. Então, aqui é o Deus de Israel, o Deus dos exércitos e suas hostes, o que está aí no verso 4, e os ídolos todos, e Satanás. E, meus irmãos, não deixem, então, esse de ser um embate interessante, porque, da perspectiva humana, o que nós vemos? Um Moisés fraco, um povo escravo, 400 anos de escravo, um Moisés idoso, que não fala bem, mas Faraó com todo o seu exército, um Deus no Egito, e então é impressionante que Deus queira usar Moisés para uma obra tão grandiosa, numa idade tão avançada. Então é isso que nós temos acompanhado até aqui. E o Senhor então tem todo o poder e deu autoridade a Moisés, deu os sinais, os milagres. Vemos ali que ele lhe deu aquela vara e aqueles sinais através do seu cajado que se torna em serpente.
Então, tudo isso manifesta a ideia de vara, de cajado, e Faraó também, a ideia da serpente. Tudo isso, quando observamos o contexto, tem a ver com uma disputa de poder entre essas partes. Então, há uma disputa aqui, Deus está tirando o seu povo do cativeiro, e há uma guerra, uma batalha espiritual, há uma disputa com Faraó, e é com prodígios, sinais e juízos contra o Egito que Deus tira o seu povo. Então há uma disputa entre poderes representados. Há uma salvação na cruz do Calvário, por exemplo. Mas ali Cristo venceu o diabo. Ali ele estava como um guerreiro, ele estava lutando, ele estava exercendo poder real, como nosso rei e redentor. Então há uma disputa no processo de salvação. Há um conflito, há uma guerra. O Senhor então agiu nesse conflito, enviando o seu profeta e fazendo milagres, sinais, transformando um pedaço de madeira em um grande réptil espantoso. Esse é o primeiro sinal aí que o Senhor diz para Moisés efetuar. Já no capítulo 7, irmãos, no começo do capítulo, toda a linguagem aí dos primeiros versos aí, dessa primeira sessão que vai até o verso 13, é que Deus diz a Moisés: você vai fazer, você vai falar, haja assim, e Moisés obedece, porque a salvação é do Senhor. É um ato da soberania de Deus, livre, e ele escolheu usar Moisés. E ele envia Moisés, e ele escolheu o método, o modo, os sinais que ele vai usar, e também Deus sabia que Faraó não iria aceitar a sua palavra, e também haveria ali prodígios do engano. Os magos do Egito queriam fazer os sinais ali. Satanás, ele é um falsário, e há sinais e prodígios do engano. Então há um conflito entre o verdadeiro poder de Deus, que faz esse milagre de transformar o cajado aí, a vara de Arão, numa serpente, mas há também uma ação dos inimigos de Deus, mas mesmo assim Deus diz: você vai fazer, e vai ser assim, e Moisés e Arão simplesmente obedecem. Ele diz aí no verso 4: Faraó não vos ouvirá, eu porei a mão sobre o Egito e farei sair as minhas hostes. Então eles vão falar. No verso 9 ele diz, Faraó diz: fazei milagres que vos acreditem. Dirás a Arão: toma o teu bordão e lança-o diante de Faraó, e o bordão se tornará em serpente. Irmãos, então nesse conflito espiritual, Deus está salvando um povo. Há milagres, há uma ação de Deus. E no Novo Testamento o apóstolo Paulo faz referência a essa situação. E ele diz em 2 Timóteo 3,8, citando o nome dos magos, em 2 Timóteo 3,8, mostrando esse conflito, e que existem os representantes hoje destes magos, destes rebeldes, destes inimigos de Deus, que são aqueles que resistem à vontade de Deus. Satanás, Faraó, os ímpios, os não convertidos, os réprobos, são estes que, ao ouvir a palavra de Deus, não obedecem, eles endurecem o coração. Veja em 2 Timóteo 3,8, que Paulo diz: e do modo que Janes e Jambres resistiram a Moisés. Como foi que eles resistiram? Está aí no nosso texto. Com prodígios do engano, resistindo à verdade, endurecendo o coração, se opondo à mensagem de Deus. Então, do modo que Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. Ele está falando dos falsos profetas do tempo dele. Essa questão, irmãos, da verdade e do erro, não é uma questão só, humanamente falando, de um desvio, de um erro. É uma guerra da verdade contra a mentira, de Deus contra Satanás. Essa questão do erro, da heresia, da rebelião, né? Lá no livro de Samuel diz assim, que a rebelião é como o pecado da feitiçaria. Essa questão de não ouvir a palavra de Deus,
de não aceitar o Evangelho de Deus e de tudo que Deus tem revelado nas Escrituras, porque o Evangelho tem o núcleo ali, claro, aquelas doutrinas que são mais centrais, mas tudo que está revelado aqui é para nós. Tudo aqui aponta para Cristo, tudo revela o propósito de Deus, a sua vontade, o modo como Ele opera essa salvação. Então, Paulo diz que é como aqueles magos, os hereges do seu tempo, aqueles que resistem à verdade. Então, existem hoje os mesmos representantes daqueles magos ali. Eles representam, então, junto com o Faraó, todos estes que são corrompidos de mente, como Paulo diz, são homens de todo corrompidos de mente, réprobos quanto à fé. Então, esses magos representam os ímpios. E quem é o ímpio? O incrédulo, o que resiste à verdade. O ímpio, irmãos, ele não tem a mente de Cristo. Nós, pela graça de Deus, também somos salvos pela graça, não é por mérito, mas pela graça o Senhor nos dá um novo coração e nos dá a mente de Cristo para discernirmos as coisas espirituais. Mas aqueles que não têm esta mente de Cristo, os ímpios, aqueles que não têm de fato o Espírito Santo, aqueles que não discernem as coisas de Deus espiritualmente, eles vão se endurecer diante da pregação, eles não vão se arrepender, e eles vão tentar manipular a verdade para que tudo se encaixe no seu sistema. Eles vão tentar provar de todo jeito, eles não estão dispostos a aceitar a verdade acerca de Deus. Não é isso que vários sistemas que estão aí, contrários a Deus, fazem. Os secularistas, os materialistas, eles buscam explicações, eles criam, as falsas religiões criam todo um sistema de cosmovisão. E até mesmo, irmãos, aqui a partir da Bíblia e do texto que temos aqui do Novo Testamento, podemos até perceber que há algo até espiritual e que vai além, prodígios da mentira. Satanás, ele é uma criatura de Deus, o poder dele nem se compara, Deus é infinito em seu poder, mas a palavra de Deus nos dá esse entendimento de que há prodígios da mentira. O que é isso? Moisés, ele tinha um prodígio que Deus deu para ele. Vá lá, Moisés, jogue o cajado, vai virar serpente, pegue pelo rabo, vai virar um cajado de novo. Prodígio que Deus deu, um sinal. Aí ele chega lá, tem uns magos lá, tal, faz virar sangue aqui. Eles não desfizeram, né, o rio que virou em sangue, mas fizeram lá e Faraó ficou satisfeito com aquele prodígio. Em 2 Tessalonicenses, irmãos, capítulo 2, verso 9 e 12, falando dos sinais de Satanás e dos últimos dias, 2 Tessalonicenses 2, de 9 a 12, ele diz, o apóstolo Paulo diz: ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, com todo o engano de injustiça a quem? Aos que perecem. Por que isso? Porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. A rejeição da verdade não é algo, então, segundo vemos aí, neutro. Tem a ver com a queda, com a corrupção, tem a ver, de fato, com a mente, com a sabedoria humana, carnal e terrena. E então nós vemos aí que há um juízo de Deus, há uma ação de Deus, porque a salvação é um ato livre da graça de um Deus soberano, e aqueles que não são salvos, nós vemos no exemplo de Faraó, estão sendo endurecidos. E um dos propósitos pelos quais Deus manda a sua palavra é endurecer também os réprobos, que é o que nós vemos aqui no caso de Faraó. E é o que nós vemos aqui no caso que Paulo está dizendo, que o aparecimento do iníquo, desse espírito do anticristo, é segundo a eficácia de Satanás, com engano, e é como se Deus, então, como punição, entregue esses homens ao seu próprio coração e ao engano do diabo, porque não acolheram a verdade para serem salvos, rejeitaram a verdade. A palavra de Deus, que claramente a pregação que Deus envia a nós, irmãos, não é coisa sem importância e tem consequências espirituais. Veja no verso 11 de 2 Tessalonicenses 2,
capítulo 2, 2 Tessalonicenses, verso 11. Veja que Paulo continua argumentando nesse sentido. É por esse motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro. É por esse motivo que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Então, o Senhor envia a sua palavra autoritativa, Moisés envia os seus milagres, assim como hoje ele envia Cristo, o seu evangelho, ele envia os seus ministros, os seus profetas, do profeta que é Cristo, ele envia a sua igreja verdadeira a evangelizar, a pregar, e não é um ato neutro a rejeição do mundo, da sociedade, da cultura, dos pecadores, dos ímpios. Não é algo inocente, irmãos, resistir a esse ministério da palavra, da pregação, a evangelização bíblica. Não é um ato inocente, nós temos que alertar a textos aqui claros, como demonstrei aqui, que isso de fato é um ato de se endurecer, de endurecimento, e que traz consequências, é um posicionamento, é uma escolha que está sendo feita, é algo que mexe com a responsabilidade humana. Então, a relação entre a verdade e a mentira não é uma mera relação entre um deslize no mundo em que não há Deus ou moralidade, um mero erro de percurso. Existe, então, segundo a Bíblia, no erro, uma operação de Satanás. Isso começou lá no Éden, começou na queda. Existe uma operação de Satanás cegando o entendimento dos incrédulos, e Satanás é o mestre das falsificações. Ele vai manipular estas coisas. O evangelho da glória humana, da prosperidade, e tantas manipulações e sutilezas do diabo. Então isso, irmãos, é algo que nós devemos estar atentos e nos acautelar. Então há uma ação de Satanás por trás de todo engano, de toda a mentira. Ele é o pai da mentira, e a natureza humana caída também é o nosso maior inimigo, e devemos então ter muito cuidado diante dos alertas de Deus. Então há esse posicionamento daqueles que são contra a verdade, eles acabam se posicionando de fato contra Deus e o seu evangelho. E aí, irmãos, diante do que vemos aí no capítulo 7, na introdução aí, o Senhor está dizendo que vai fazer essa obra. Eu vou tirar meu povo do Egito. É meu povo, é uma obra soberana. Eu vou enviar o meu profeta, ele vai falar em meu lugar, fazer os milagres. Eu vou tirar este povo. Mas, ao mesmo tempo, o Senhor também está dizendo, eu vou endurecer Faraó, o seu coração vai ser endurecido. E, mesmo assim, Deus envia os profetas, sabendo que Faraó não iria ouvi-los. E ele envia os seus milagres, os seus sinais. E então aí nós vamos ver a primeira praga direcionada ao Nilo, o rio Nilo. O que vai estar aí a partir do verso 14. Nós já lemos aí o Nilo, o Senhor dá o sinal para que o Nilo seja ferido e se torne em sangue. Irmãos, o Nilo era a fonte de provisões do Egito. O Egito está no meio de um deserto. Há um delta ali, o rio ele se divide. Você consegue ver em fotos hoje de satélite que há uma região fértil. E as pessoas plantavam, tinham sua agricultura, sua pecuária, a subsistência vinha do Nilo. Imagine a tragédia que foi virar sangue, os peixes morreram. Imagine faltar água aqui na Bahia, aqui cidade de Alagoinhas, Salvador, faltar água e não ter provisão, ou faltar tudo, não ter alimentos, morrer e não chegar às provisões. Imagine isso, o caos, a tragédia. Então, o que está acontecendo aqui é um prodígio, é um sinal. Deus está enviando uma praga terrível que vai justamente no rio, que tinha tanto essa função de provisão, de abastecimento, que o povo idolatrava o rio. O povo tratava o rio como um deus. Alguns deuses do Egito eram associados ao Nilo, é como se fosse uma emanação de Osíris, é como
as pessoas pagãs hoje, elas idolatram seus trabalhos, idolatram o sistema financeiro mundial. Imagine que tudo isso entre em colapso, que venha uma praga, venha algo que torne essa fonte de renda de muitos que idolatram essas coisas. Então é mais ou menos o que Deus está fazendo com o Egito. Eles confiavam em Faraó, eles tinham vários deuses, eles tratavam o rio como um deus, era o rio que sustentava eles, dava vida a eles, e Deus diz, esse rio realmente, Deus que deu o rio, né, para dar provisões e água para eles, mas daquele mesmo rio, agora virou sangue, veio morte, veio essa praga da parte do Senhor, para que Deus confundisse ali a idolatria dos egípcios. Então, esse rio que torna a vida possível. Então, imagine que o Egito é um lugar que era por causa do rio. A vida era possível ali por causa do rio. E surgiu toda uma religião em torno disso. Toda uma idolatria, todo um culto. E você lembra também que nesse rio idolatrado dos egípcios, eles jogaram os meninos filhos de Israel para serem mortos dentro desse rio. E agora esse rio ele se torna em maldição. E isso não é um mero evento natural. Se você pegar aí nas redes e pesquisar, você vai ver que há um fenômeno natural, que as algas se multiplicam e há rios e lagos que viram um negócio ali, é tanta alga, é tanta bactéria e seres microscópicos ali se multiplicando desordenadamente, que cria ali algo que a água fica inútil, fica algo pastoso, algo que torna inviável o uso daquela água, algo terrível. E nós sabemos que a água é um bem preciosíssimo e que sim sabemos que tem havido uma perca de água potável e há todo esse tipo de situação de causas naturais, mas não é o caso aqui. Aqui é um milagre, Deus operou um milagre para atacar essa idolatria dos deuses egípcios, e é isso que vemos aqui. É muito claro que é uma ação sobrenatural do poder de Deus, e Deus disse isso, e isso prova que Ele é o Senhor, Ele está em conflito contra os deuses do Egito. Isso aqui é um julgamento dos ídolos. Se você lembrar e voltar lá em Apocalipse também, há essas pragas, esses sinais, e é a mesma coisa que está acontecendo ali. E lembre-se que Apocalipse se refere a esse período entre a primeira vinda do Senhor Jesus e a segunda vinda. Então, irmãos, nós não devemos ignorar que o Senhor continua trazendo juízos contra os ídolos das nações desse mundo e também está salvando um povo em meio a esse processo. Mas no caso aqui, o juízo é contra essa fonte de vida, contra essa fonte de manutenção, a água, os peixes, toda a economia, tudo aquilo que tornava a vida do egípcio possível. Então, morte, irmãos, ali eles tiveram que cavar, o texto vai dizer, eles tiveram que cavar perto do rio, e os magos simularam o milagre ali de Moisés, talvez operaram pelo prodígio do engano, mas eles não conseguiram desfazer o milagre que Deus havia feito através de Moisés. Então imagine que cena terrível, sangue correndo, um rio de sangue, aquilo que eles idolatravam agora abominavam. O texto dizendo que eles tinham nojo, era algo podre, os animais cheirando mal. Veja no verso 18, os peixes que estão no rio morrerão, o rio cheirará mal, e os egípcios terão nojo de beber água do rio. Aquilo que eles amavam, idolatravam, aquilo que eles julgavam ser a fonte da sua vida, da sua subsistência, o texto diz, Deus mandou uma praga, eles vão ter nojo disso, vai feder, algo terrível. E tudo isso, como vemos aí no verso 17, para que fique claro, veja aí no verso 17, nisto saberás que eu sou o Senhor. É uma disputa entre Deus e os ídolos.
Com esse bordão que tenho na mão, ferirei a água do rio e se tornarão em sangue. Juízo, tiveram que cavar, não foi fenômeno natural, foi uma ação de Deus. E aqui, irmãos, então, lembre disso, está sendo desenrolado aqui diante de nós o resgate, a redenção, a salvação. Esse é o modo que Deus opera a redenção. Veja Deuteronômio, capítulo 4, verso 32 a 35, Deuteronômio é uma retomada e um resumo dos 5 primeiros livros aí, do Pentateuco, e ele então comenta também, o autor sagrado comenta os fatos ali, e resume, é um resumo da lei, e ali mostra o que está por trás de tudo isso que está acontecendo aqui. Deuteronômio 4, 32 a 35. Então veja aqui o propósito de Deus nesses eventos. Deus está revelando que Ele é o Senhor, que a salvação é dEle, que é um ato soberano e que Ele está fazendo isso. E endurecer Faraó também é um ato soberano de Deus, porque a salvação é dEle. Deuteronômio 4, 32 a 35, o texto diz: agora, pois, pergunta aos tempos passados que te precederam, desde o dia que Deus criou o homem sobre a terra, desde uma extremidade do céu até a outra, se sucedeu jamais coisa tamanha como esta, ou como se ouviu coisa como esta, ou se algum povo ouviu falar a voz de algum Deus no meio do fogo. Pesquise aí, faça a pesquisa. Desde o tempo da criação do mundo, se tem algum relato de um Deus como esse, se algum povo, Deus se revelou a algum povo, e ele ouviu Deus do meio do fogo, como tu ouviste, ficando vivo. Aí continua, verso 34. Ou se um Deus intentou tomar para si um povo do meio de outro povo, com provas, sinais e com milagres e com peleja. É assim, irmãos, que Deus está salvando um povo. Deus está dizendo, pergunte aí se algum ídolo, algum Deus aí, que os povos tinham vários deuses, intentou tomar um povo do meio de outro povo. Não é isso o Evangelho? Deus tem os seus eleitos. Deus tem um povo em meio a todo esse povo que tem aí, de várias tribos, línguas e nações, desse povo pagão, incrédulo. Deus tem um povo, e Ele intentou tomar para si, então, um povo do meio de outro. No caso do Israel lá, era um povo que era escravo dentro do Egito, e a mesma coisa também nós, nascemos debaixo da escravidão do pecado e de Satanás, em meio a esse mundo. Então Deus intentou tomar para si um povo do meio de outro, com provas, sinais, milagres, com peleja, com poderosa mão e com braço estendido, e com grandes espantos, segundo tudo quanto o Senhor vosso Deus vos fez no Egito aos vossos olhos. E a ti te foi mostrado, para que soubesses que o Senhor é Deus, e não há outro senão Ele. Deus está agindo com juízos, fazendo os seus sinais, milagres, enviando a sua palavra, enviando os seus prodígios, salvando um povo, endurecendo os incrédulos, mandando juízo sobre os incrédulos, como vemos em Apocalipse, julgando todas essas idolatrias do mundo, revelando que só Ele é Deus. Então, todas essas pragas, irmãos, e juízos, e a igreja, conforme argumentamos na nossa visão escatológica, passa pela tribulação, a tribulação acontece dentro desse tempo que estamos vivendo da história da igreja. Então, em meio a isso, lembre disso, quando você ligar a televisão e ver essas situações acontecendo no mundo, políticas, guerras, pestes, pragas, lembre-se de que há um Deus soberano e justo, que governa, que reina, que tem o rei que é Cristo, o mediador, já reinando, que tem um povo, que tem um evangelho sendo pregado, que ao mesmo tempo que esse evangelho está sendo pregado, lembre que Deus está julgando os ídolos desse mundo, as idolatrias desse mundo, os seus deuses, e assim libertando o seu povo, a sua nação eleita, e tudo isso revelando quem Ele é, e que esses ídolos não são nada. Então nós não devemos jamais ignorar estas coisas. E aí, diante disso, irmãos, o que vemos é que essa redenção, ela é real, ela está acontecendo, e que o Senhor vence essa disputa.
o Senhor vence de fato essa disputa, essa guerra de poder. Os ídolos não podem nada contra o Senhor. Os idólatras serão envergonhados, serão confundidos. Eles verão as maldições de Deus sobre os seus ídolos e as suas idolatrias. E há esse padrão, e nós entendemos que Deus tem os seus ministros, instrumentos, a quem Ele envia, a sua igreja, e de fato, irmãos, nós somos instrumentos de Deus para anunciar esse evangelho, e que há uma peleja então de Deus contra o império das trevas e aqueles que servem aos ídolos desse mundo, que ali Faraó representava Satanás, e hoje temos o próprio Satanás e os seus seguidores, aí, os seus asseclas, né, dos quais Deus tem uma peleja contra eles. Então, não há, irmãos, o que temermos nesse sentido. Não da perspectiva humana, porque o poder das trevas é maior no sentido terreno, né, claro. Os impérios, as tiranias, os ídolos desse mundo. Mas maior é o que está conosco, maior é Deus. Só há um Deus, Criador, e Ele vai prevalecer. Então as nações, os poderosos, os que governam essa terra, são poderes que estão aí, mas Deus irá prevalecer contra elas. Outra coisa também que vemos aqui no texto é que é uma bênção, e é o propósito de Deus no seu pacto, providenciar um mediador, que é Cristo, e Moisés aponta para Cristo. E hoje nós temos Cristo, e hoje Cristo envia a sua palavra pelos seus ministros, e isso é a maneira que Deus revela. Há um padrão, então, de mediação. Cristo, profeta, sacerdote e rei, a sua igreja também exerce funções reais, sacerdotais, de profeta também, sacerdotais e reais, e o Senhor envia os seus mensageiros. E ao nos enviar, e aí argumentamos então que isso aponta para Cristo, Moisés, e hoje a igreja representa Cristo, somos enviados por Cristo. E o Senhor, ao nos enviar, irmãos, e às vezes a gente não quer ir ou falar e dizer, mas não vão ouvir. E é o que Moisés também disse ali. Mas Deus já sabe disso. E nós achamos assim que a missão, ela só se cumpre, a salvação, o evangelho, o propósito de Deus, só está se cumprindo quando as pessoas tomam uma decisão e se unem à igreja. E isso aí, irmãos, não está nas nossas mãos, é uma obra da graça de Deus. Aqui no nosso texto, Deus foi glorificado, ainda não aqui completamente, é o já e o ainda não aqui, mas iria acontecer mais na frente, o povo iria sair do Egito, mas aqui Deus foi glorificado, em que a palavra foi pregada a Faraó e ele foi endurecido. A missão não fracassou. Irmãos, a nossa missão não fracassa quando as pessoas não querem ouvir a verdade. Quando elas rejeitam, resistem. A nossa missão não fracassa. Entenda isso. Guarde isso no coração. Perceba isso a partir do texto. Ore sobre isso. Perceba isso. Nós temos motivos para evangelizar porque justamente a eleição, Deus tem os seus. Mas, ao mesmo tempo, também nós sabemos que há aqueles que irão rejeitar. E, em meio a essa resistência, Deus será glorificado. O mesmo acontece com Cristo e sua igreja. O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, falando desta salvação, que é um ato de um Deus soberano, e é um ato livre de um Deus soberano. E isso é muito claro ali, essa soberania de Deus, e como ela opera na salvação. Em Romanos capítulo 9, fazendo menção a Faraó, e isso que estamos vendo aí no caso de Moisés, o apóstolo Paulo, ele vai argumentar a partir do verso 14 de Romanos 9, e ele vai dizer o seguinte: que diremos, pois, a injustiça da parte de Deus? Ele está argumentando sobre a soberania de Deus lá. E aí Paulo vai dizer, de modo nenhum. Pois ele diz a Moisés, o que é que Deus disse a Moisés com relação a essa questão? Ele diz, terei misericórdia
de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. E aí ele vai dizer Faraó, ele vai usar o exemplo de que Deus endureceu o Faraó. A palavra foi pregada, enviada, e Deus endureceu o Faraó. Porque a Escritura diz a Faraó: por isso mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que meu nome seja anunciado em toda a terra. Este ato de Deus, Deus levantou o Faraó, enviou a sua palavra, que é um ato sim de bondade, no sentido de chamou ali ao arrependimento, a responsabilidade dele, se ele é pecador, se ele não se arrepende, não é culpa de Deus. Deus não é obrigado a salvá-lo também. A salvação é um ato de um Deus soberano e livre. E Deus soberanamente diz: te levantei para isso, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Então, Deus é glorificado. Também desta maneira, quando os homens rejeitam, quando os homens não querem, e lá em Apocalipse você vai perceber isso, que eles não vão se arrepender. Lá o livro de Apocalipse diz que eles vão ranger os dentes e não vão se arrepender. E vai vir o juízo final e etc., e eles não vão se arrepender, e isso glorifica a Deus no sentido de que a salvação é dele, pertence a ele, e Paulo completa ali o argumento dizendo: logo tem ele misericórdia de quem quer e endurece a quem lhe apraz. E como é que esse endurecimento acontece no contexto aí que estamos vendo? Deus envia a palavra para Faraó, e ele: meus magos aqui fazem um milagre, nem deu bola para isso. Meus irmãos, isso é algo terrível. Deus envia a palavra, os alertas, os juízos para Faraó, e ele não está minimamente preocupado em obedecer. E no próprio texto, Moisés, não estou dizendo, irmãos, que você viu aí, nós tratamos, Moisés insistiu, envia outro, mas você vai ver no texto sempre assim, no caso dos crentes, Moisés foi lá e fez. Acreditando ou não que ia dar certo, ou sabendo que não ia ouvir, finalmente Moisés foi lá e fez. Moisés foi lá e cumpriu. E no caso de Faraó, nós vemos que não é assim que acontece. Então, veja que a oposição, a pregação, a verdade, a resistência, Deus está tratando com ídolos humanos que se tornam abomináveis. O juízo está ali, próximo, sobre o Egito, já juízo sobre as águas do Egito. Então, irmãos, há um endurecimento, e isso tem muita relação com a verdade, com a pregação. E isso é muito sério, é muito solene. Deus tem nos dado as Escrituras, a pregação, tem enviado a sua palavra a nós, tem nos chamado à comunhão com Ele, ao arrependimento, à fé, à obediência, à sujeição ao seu Evangelho, a Cristo como Rei e Senhor. E Ele é um Deus santo e justo que está julgando essa terra, e nós devemos servi-lo com tremor, alegrar-nos nele com tremor, porque Ele é Senhor, Ele é Deus. E o que vemos no Novo Testamento, e que vemos em Apocalipse também, lá os flagelos, derramou sua taça no mar, e lá em Apocalipse diz que este se tornou em sangue, como de morto, e morreu todo o ser vivente que havia no mar, e tem lá as taças, e os seres viventes no céu adoram diante desses flagelos de Apocalipse, e os seres viventes dizem o que lá? Tu és justo, tu que eras e é o santo, pois julgaste estas coisas. Deus é justo nesses juízos, contra os idólatras, contra os ímpios, contra os que resistem à verdade, contra os que se insurgem contra Deus e o seu Evangelho. E aí o Apocalipse continua lá dizendo, porque julgaste estas coisas? Porquanto derramaram sangue de santos e de profetas, também sangue lhes tem dado a beber. Isso aqui é o juízo para os últimos dias, para essa época que estamos vivendo. Deus está então enviando os seus juízos, Ele é justo. Então não há acaso, irmãos, e aí volto a dizer, entenda isso, busque de Deus sabedoria,
discernimento, discernir os tempos em que estamos vivendo, discernir a oportunidade que temos como igreja, como povo de Deus, de termos acesso a esse Evangelho, de entendermos como é que Deus está operando a sua salvação, nos humilharmos diante dEle, não agirmos como impenitentes, não sermos levados pelos enganos daqueles que iludem, daqueles que mentem, dos falsos mestres, daqueles que não têm compromisso com essa verdade, daqueles que vivem eles mesmos em rebelião contra essa verdade. Então, essa praga, ou essas pragas do Novo Testamento ali, reveladas em Apocalipse, ou lá do Egito, elas continuaram porque não houve arrependimento, e é isso que acontece com os ímpios, eles vão se endurecendo. Em Apocalipse 16, falando das taças, e depois de todos aqueles juízos, diz assim: e blasfemaram o Deus do céu por causa das angústias e úlceras que sofriam, e não se arrependeram de suas obras, não se arrependeram. É isso, irmãos, é o paralelo lá entre os ímpios, entre Faraó, e entre o não salvo, o incrédulo, o impenitente, aquele que não quer saber de Deus, de Cristo, aquele que rejeita Cristo, a pregação de Cristo, a palavra de Cristo. Então, Moisés, irmãos, é uma figura messiânica. Moisés é um tipo de Cristo. O que ele está fazendo aqui é o que Cristo já fez por nós, está fazendo e vai fazer até a consumação. Nós vivemos nesse tempo do já, pela graça de Deus somos salvos, mas ainda não. E Deus está operando os seus juízos, a sua salvação. E Moisés então foi enviado para libertar o seu povo, ele é o porta-voz de Deus, e hoje nós temos Cristo falando pela sua palavra. O seu Espírito é enviado com a palavra. E aqui, irmãos, na palavra, Cristo está nos dizendo, nos alertando. Ele está dizendo como é que é essa salvação, como é que Deus salva o seu povo. Ele tem um mediador, e aí você vai abrir a sua Bíblia, e você vai ver, a Bíblia diz: quem crê está salvo, quem não crê está condenado. Tem que ir a Cristo, tem que ir ao mediador. Você vai à Bíblia e vai ver, Deus tem um povo liberto. Quem é esse povo? Onde está esse povo hoje? É aqueles que submetem a Cristo, tem Cristo como Rei e Senhor, e então você vai buscar isso nas Escrituras. Deus tem um povo liberto para o quê, meus irmãos? Para o adorar. Deus liberta um povo com que propósito? Para ser livre, para não estar mais debaixo das trevas, do império das trevas, para adorar a Deus, para ser um povo salvo, resgatado. Ou seja, nós cremos e devemos buscar isso, experimentar isso, sermos um povo liberto, salvo, que tem revelado nas Escrituras e pela obra do Espírito toda a condição, não perfeitamente aqui ao já e ao ainda não, mas adorar este Deus, servi-lo, glorificar a Deus. E o principal, que é o que vemos aqui no texto do Êxodo, que essa glória de Deus, especialmente, ela está vinculada ao culto, à adoração, ao serviço. O povo pactual, os salvos são libertos, então, com esse propósito. É uma relação com um Deus soberano, um Deus que reina, e o próprio Evangelho, a salvação, o céu, Cristo está no centro, a adoração, o culto. Então, Moisés aqui não é esse mediador final que viria. Ele não é Deus, ele não é o Deus homem. Ele foi colocado numa posição de mediação, apontando para Cristo. Então, através de Moisés, olhe para Cristo, e você, agora que tem o Novo Testamento, você pode então olhar para Cristo, e Cristo fala na palavra, e na pregação fiel, Cristo está falando. E a igreja, que lugar tem? Então, hoje, Cristo já disse antes aqui na mensagem, Cristo envia a sua igreja. Arão ali, para Moisés, era o profeta do profeta. E nós, a igreja, o povo de Deus, os seus ministros especialmente, a pregação fiel, quando a pregação é fiel, Cristo está falando. O profeta é Cristo, Jesus. Ele é o mediador, ele é o Deus homem.
Mas nós, como povo de Deus, quando falamos o que a palavra de Deus revela, enviados por Ele como somos servos salvos, nós falamos no nome do Senhor. E quando rejeitam a pregação fiel, o evangelho, a verdade, não é nós, não é você, entenda, que está sendo rejeitado. Não é a igreja, a instituição tal e tal que está sendo rejeitado. Nós, irmãos, devemos ter essa consciência, embora precisamos ter um vínculo denominacional, é uma situação histórica em que vivemos, nós representamos Cristo. Nós pregamos o Evangelho de Cristo. Nós estamos ou devemos estar num local ou outro porque cremos que ali é o Evangelho que é pregado e vivido. Então, creia em Cristo. Vá a Ele é o único que liberta. Essa libertação aqui que aconteceu, por meio dessas sombras, uma libertação histórica real de um cativeiro, mas também espiritual, essa libertação aqui, ela aponta para a libertação espiritual, que só Cristo pode nos libertar. A libertação que nós precisamos, irmãos, não é da libertação geopolítica. A educação é bom, a educação eleva as pessoas, e nós somos a favor, somos crentes, somos a favor da educação, não somos contra a política, de certo modo, infelizmente tem deturpações, mas não é político que vai nos salvar, não é educação humana que vai nos salvar, não é ciência que vai lhe salvar. A salvação que nos é revelada aqui, ela é a salvação final do pecado. Você pode até ficar doente, você pode até ter percas nessa terra, e Deus não lhe garante que você não vai passar por situações ruins nessa terra. Tereis aflições, no mundo tereis aflições, mas o que está sendo dito aqui, pregado, é que Deus tem um povo, Ele salva um povo, e esse povo vai ser salvo, Ele vai operar essa salvação, e ela é por meio de mediação, é pactual, a ideia pactual. Esse pacto é administrado por meio de um mediador, de Cristo. Deus tem maneiras que Ele se relaciona conosco, e não ouvir a Cristo, resistir a Ele e tal, isso aí é o caminho do endurecimento. É o que a Bíblia chama de endurecer o coração, é resistir a Cristo, é resistir ao seu Evangelho. Pela graça de Deus, irmãos, nós cremos que estamos aqui porque aceitamos a Cristo e nos submetemos a Ele. Se por acaso alguém que tem ouvido a pregação, visitado, ouvindo aqui a igreja, ainda não creu no Senhor, alertamos, vá a Cristo o mais rápido possível. Se arrependa, se submeta a Ele. E para aqueles que são crentes, todos nós aqui devemos ter cuidado, se como crentes não estamos em alguma área da nossa vida resistindo, endurecendo o coração, temos que ter cuidado quanto a isso, temos que estar atentos e alertas, porque este é um caminho perigoso, este é um caminho que devemos nos acautelar. Somos alertados aqui que isso é também um processo de endurecimento e que nós devemos então nos arrepender, e claro, como pessoas salvas, cremos que iremos nos arrepender. Então nós não devemos de fato resistir ao ensino, à pregação, aquilo que é de fato provado pelas Escrituras, claramente demonstrado, e que Deus tem nos enviado esse ensino, esse Evangelho, porque isso é perigoso. Vocês dizem, mas pastor, mas a gente é povo de Deus, tem a eleição. Depois veja a história de Israel, de que os que saíram do Egito, muitos morreram no deserto, não entraram na terra, e você vai ver por quê. Porque eles se endureceram, eles resistiram, eles foram incrédulos, eles murmuraram, eles não creram, eles foram endurecidos. Tem um salmo que diz assim: se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, fazendo referência lá à rebelião lá de Meribá, de Massá. Então, vamos, irmãos, buscar na palavra, nos meios de graça, ouvir a voz do nosso Redentor, do nosso mediador. Vamos de bom grado, livremente,
espontaneamente, adorá-lo, servi-lo como livres que somos. Não há proveito nenhum em endurecer o coração, só há caminho de morte, de destruição. E terrível, porque é debaixo dos alertas da palavra, que nos diz: se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Então, embora é um ato soberano de Deus, Deus envia juízos, Deus entrega o pecador a ele mesmo, mas há uma responsabilidade: não endureçais o vosso coração. Então, que o Senhor nos ajude a, de fato, viver para Ele, glorificá-lo e entendermos, e não duvidemos, irmãos, por mais que os tempos sejam difíceis. Para concluir, voltando para a introdução, tenhamos cuidado, porque a secularização está aí. Não duvidemos, Deus é revelado aqui na Bíblia, no texto, em toda a palavra. Deus é um Deus que salva, redime e liberta pecadores. Não há impedimento nenhum para Deus. O Evangelho está sendo pregado. Que possamos então abraçar esse Evangelho, aqueles que ainda não abraçaram, os que já são cristãos, nos submeter a este Evangelho, porque Deus de fato redime pecadores. Que possamos experimentar esta realidade, que possamos então também confundir os ímpios, porque muitos hoje não acreditam nessa história, né? Acham que é só uma fuga, é uma coisa humana, que as pessoas vêm para a igreja para poder fugir das suas responsabilidades e não assumir as suas responsabilidades com a sua vida anterior, qualquer coisa desse tipo. Irmãos, então que o Senhor nos abençoe, que o Senhor opere essa redenção também em nossos dias. Vamos orar, irmãos? Oremos ao nosso Deus. Senhor, nós te louvamos, ó Pai, por poder te adorar livremente, poder ter a oportunidade como igreja de ouvir a pregação, a exposição, a aplicação da Tua Palavra, poder, ó Deus, orar ao Senhor e pedir: venha o Teu reino, tem misericórdia, ó Deus, de nós, desse tempo em que vivemos, abre os nossos olhos espirituais, o entendimento, para entendermos essa redenção, como ela acontece, como o Senhor opera em meio a juízo sobre os ímpios e essa terra, e como também há perigos de endurecimento que devemos, ó Deus, evitar. Somos alertados pelo Senhor. Quebranta, ó Deus, nossos corações. Também, ó Deus, que esse Evangelho alcance mais vidas, repercuta, que pessoas venham conhecer, ter oportunidade de ouvir esses alertas. Nos ajuda, ó Pai, a valorizar isso que temos e desejar que outros possam também ter essa graça e oportunidade. Abre portas para a pregação, sustenta a igreja, sustenta os pregadores fiéis, os púlpitos, e também, ó Deus, que o Senhor confunda os ímpios, mande os teus juízos, e que de fato faça a obra, ó Deus, que sabemos que é do Senhor, e que em meio a isso seja exaltado o teu nome. Dá-nos a tua bênção, que o teu Espírito opere em nós, aplique estas verdades. É no nome de Jesus que oramos. Amém. Irmãos, vamos cantar mais um hino ou cântico e depois desse momento vamos fazer a oração final. Em seguida impetrarei a bênção apostólica e também cantaremos o tríplice Amém. Fiquemos de pé, irmãos. Hino 368, Despedida. Permaneça
Senhor, nosso Deus e Pai, te louvamos por esse momento de culto, por esse primeiro dia da semana, ó Pai, que podemos nos concentrar na adoração, na comunhão com o Senhor, também em serviços públicos de adoração a Ti, nos reunindo aqui em Teu nome, podendo buscar o Teu reino em primeiro lugar, ouvir a Tua voz. Abençoa, Pai, essa semana, guarda o Teu povo, protege, abençoa, sustenta, dá direção, ó Deus, sabedoria, discernimento, cuida de cada um, ó Pai, fortalece a fé, abençoa, ó Deus, o serviço a Ti, exalta o Teu nome, ó Pai, abençoando o Teu povo, nos protegendo e guardando de todo o mal. Também nos abençoa, Pai. Em primeiro lugar, pedimos pela bênção espiritual, aplique essas graças que temos ouvido aqui a nós. E também, ó Deus, oramos pelos nossos irmãos, por todas as famílias da igreja, pelos enfermos, por aqueles que precisam de uma porta de emprego. Nesse momento, ó Pai, queremos orar pela vida de Bruno e Gabriela, que nos visitaram aqui, ele está enfermo. Pedimos, ó Deus, que o Senhor seja com ele, ó Pai, de plena recuperação. Também oramos pela vida de irmã Mônica, ó Pai, que o Senhor dê ela também saúde, vencer esse momento de desconforto. E oramos, ó Deus, pela vida do filho do nosso irmão Wellington também, ó Pai, que está internado. Que o Senhor tenha misericórdia, ó Pai, presbítero Romeu, cada irmão que tem enfrentado momentos de enfermidade. Ó Deus, também os irmãos que têm a luta da idade, as enfermidades já da idade, comorbidades. Vivemos em dias doentios, sabemos. Pedimos ao Senhor que se compadeça, ó Pai, que o Senhor tenha misericórdia do Teu povo, que o Senhor nos ajude a buscar no Senhor a cura e também nos dá sabedoria e responsabilidade na administração da nossa saúde, daquilo que está ao nosso alcance, e também usa os médicos, usa a saúde, que realmente aqueles que trabalham nessa área venham, com a Tua ajuda, serem instrumentos Teus para o benefício, ó Deus, daqueles que sofrem, daqueles que precisam, ó Pai, de fato, ter sua saúde restaurada e recuperada. Assim, ó Pai, nós também Te agradecemos pela vida dos irmãos que completaram mais um ano de vida. Queremos Te louvar, ó Deus, pela vida do nosso irmão Diácono Gabriel, também do nosso irmão Isaac. Que o Senhor abençoe, ó Pai, a eles espiritualmente, fortalece, abençoa as suas vidas, trabalho, família. A Tua palavra, ó Deus, nos seus corações venha trazer cada dia mais novidade de vida, paz, alegria, tranquilidade para enfrentar os dias maus. Que eles venham Te glorificar, ó Deus, nas suas vocações, no seu trabalho, família, igreja. E que o Senhor venha contemplar, ó Deus, suas necessidades, enquanto eles buscam aqui o Teu reino em primeiro lugar. Que o Senhor abençoe-os, ó Deus, abra portas para o seu futuro, trabalho, negócios, tudo o que for necessário. Que eles possam, assim, confiados em Ti, continuar a sua jornada, peregrinação, o bom combate, servindo ao Senhor por meio dessa casa aqui, ouvindo a voz de Cristo e colocando em prática, ó Deus, também aquilo que o Senhor lhes tem ensinado e instruído, ó Pai. Assim nos abençoa, Pai, abençoa o nosso presbitério, abençoa o nosso conselho, as decisões, ó Deus, para esse final de ano, os trabalhos, ó Deus, da Tua igreja. Que o Senhor abençoe, ó Pai, cada atividade, cada reunião, cada trabalho, também nosso concílio, esse momento, ó Deus, de designações, de eleições em várias igrejas, designações de campo, de definições, ó Deus, para o Teu trabalho no próximo ano. Pedimos, ó Deus, que o Senhor possa operar poderosamente, cumprir o Teu querer, nos enviar para onde o Senhor aprouver nos enviar, e abençoar a pregação da Tua palavra, ó Pai. Dá sucesso à pregação, ao ensino, à instrução. Subjuga os corações. Possamos ver, ó Deus, a verdadeira igreja, o Teu povo, aqueles que de fato servem a Ti em espírito e em verdade, vivendo nessa terra, podendo adorar. Que a Tua verdade prevaleça, ó Deus, e que o engano seja refreado,
que a obra das trevas, as falsas doutrinas, tudo aquilo que tem se levantado, ó Deus, contra o Teu reino, tudo isso venha a ser confundido, que o Senhor venha operar com poder e graça e juízos contra aqueles que resistem à Tua palavra, que aqueles que são Teus se arrependam e que estão nessa rota, nesse caminho, mas também, ó Pai, por amor da Tua igreja, ó Deus, protege-nos, e que aqueles que de fato não são os Teus eleitos, que o Senhor cumpra o Teu querer e que preserve a Tua igreja de todo esse mal que está ao nosso redor. Assim, nos dá uma semana de paz, nos leva com a Tua graça, abençoa a nossa comunhão, abençoa nossos dias, dá-nos força para viver para a Tua glória todos os dias, cada momento, e fazer tudo, então, assim, para a Tua glória, como salvos, como libertos. E aqueles que ainda não experimentaram a Tua graça e têm lutado, ó Deus, com aflições, ó Deus, tem misericórdia, ó Pai, ouve as orações do Teu povo pelos perdidos, ouve as suas orações, aqueles que têm se humilhado aos Teus pés, que Teu Espírito os conduza a Cristo, que eles venham encontrar o caminho, que é Cristo. Não permita, ó Deus, que não seja assim. Sabemos que não será, porque a Tua palavra nos assevera que aqueles que vão a Cristo, nenhum será rejeitado ou lançado fora. Assim, nos abençoa, nos dá a noite de paz, nos dá a Tua graça. É no nome de Jesus que oramos e agradecemos. Amém. Agora, irmãos, ide em paz. Que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno misericordioso Pai, a comunhão, as consolações do Santo Espírito de Deus seja sobre todos vós e o povo de Deus espalhado por toda a terra. Amém. Poder sentar, irmãos. Irmãos, nós encerramos esse momento de adoração, dando boas-vindas a todos os irmãos, amigos e visitantes. Orem pelo nosso irmão Bruno, ele nos visitou, tem interesse de congregar conosco, ficou enfermo, não pôde estar conosco agora à noite. Orar pelos aniversariantes, nosso irmão Gabriel e irmão Isaac. Orar pelos enfermos também, incluindo a vida do filho do irmão Wellington e nossa irmã Mônica. E continuar, irmãos, orando uns pelos outros, ok? Tem alguns avisos aqui. Houve uma reunião do conselho, tem alguns avisos da reunião, também algumas questões do presbitério, da questão do trabalho no território do concílio. Então, deixa eu ver aqui a melhor maneira. Com relação, irmãos, a irmãos que estão chegando à nossa igreja, que têm feito a classe, interessados, vai haver uma reunião no dia 7 de outubro, é um sábado, pela manhã, e o conselho quer ouvir esses irmãos para já tratar da recepção, ou verificar melhor essa situação, mas eu estarei entrando em contato e convocando, o conselho quer ouvir esses candidatos, ok? Então, essa foi uma tratativa do conselho. Essa lista eu tenho, vou fazer o contato pessoal com esses irmãos. Irmãos, com relação ao trabalho da igreja, o conselho reunido, ele decidiu unificar o trabalho semanal, que é terça e quinta, na quarta-feira. Esse trabalho, então, terá um trabalho de oração. Nós vamos começar às 18 horas, e depois desse trabalho de oração, talvez ali 1 hora de trabalho, nós teremos o estudo doutrinário. E o conselho, nós não decidimos na reunião, mas o presbítero Marcos ficará responsável pelo trabalho nos lares, pelo trabalho complementar de oração nos lares. Então, o trabalho na igreja, o trabalho oficial do conselho na igreja, que até agora era na terça e na quinta, ele foi unificado e ele acontecerá, então, na quarta-feira. O propósito, irmãos, é a gente otimizar esse trabalho, que os irmãos possam vir participar, e também sabemos que há uma dinâmica de outras atividades nos lares, trabalho de sociedades, então
a ideia é essa, a ideia do Conselho é podermos otimizar os trabalhos e estamos aí nesse momento de virada de ano, mas aí eu creio também na transição com a chegada do pastor, outras atividades evangelísticas, trabalhos vão ser aí melhor alocados aí, tendo em vista o uso de um dia aqui na semana para suprir essa nossa necessidade de oração. Então, como a nossa oração vai ser mais objetiva, eu faria a transmissão normal, mas me mande no particular pedidos de oração, esses pedidos que temos, outros pedidos, e aí vamos otimizar e logo depois vamos ter o trabalho de doutrina, certo? Na quarta-feira. Então, terça e quinta, né, o nosso trabalho ele não acontecerá mais, está unificado na quarta-feira. Ok? Então, procure o presbítero Marcos quanto ao trabalho de oração nos lares. Irmãos, com relação ao Congresso Unificado, nos dias 1 a 3 de dezembro, há um cartaz publicado nas redes sociais, eu coloquei no grupo da igreja. Não vou me delongar nesse aviso, eu só quero dizer aos irmãos o seguinte: eu vou continuar aqui lembrando vocês do Congresso, e o Conselho designou o nosso irmão presbítero Marcos para receber os valores e repassar ao presbitério. Esses valores, se você não tiver o valor completo, você pode ir parcelando. Mas é o que eu disse para os irmãos, né, na reunião do conselho. Eu sei que há dificuldades, o tempo, as coisas não tão fáceis, mas assim, é uma questão de prioridade você ter o desejo e se movimentar para isso em termos de organizar a sua questão financeira e realmente ir separando, organizando esse recurso para isso. Então, vai demandar, né, não aquela vontade mais genérica. Claro que queremos estar junto, é um lugar muito bom, ali no Recanto da Fonte, em Cruz das Almas, mas é necessário, há recursos, há custos, né, e é uma oportunidade muito boa, tanto dos trabalhos que vão acontecer ali, mas assim, tem o lugar de lazer e tem também palestras. O pastor, o presbitério vai trazer um preletor da nossa região aqui, mas aqui da Bahia, é um pastor da igreja de Vitória da Conquista, Marcelo Crispim. Então, a oportunidade de você ouvir a mensagem, a pregação, ter comunhão, estar ali junto, num momento também de lazer, de comunhão e de serviço. Ok? Então, vou ficar avisando, mas assim, se você já tem algum valor, passando para o presbítero Marcos, ele vai reunir e passar para o presbitério, certo? Esse valor. O local lá é para 200 pessoas. Eu conversei com o conselho, seria bom a gente ter pelo menos umas 20 pessoas aqui da igreja, é uma meta aí que eu gostaria, né, de ter, mas claro que pode ser mais, a gente vai organizar depois o transporte, carros, coisa desse tipo. Eu comecei a trabalhar pela manhã, a pedido do conselho, a carta pastoral da Igreja Presbiteriana com relação à questão do dízimo, né, que também envolve a questão de ofertas. Então, peço que os irmãos, a igreja, os membros, estejam atentos a esse estudo. É interessante que os irmãos venham também acompanhar essa exposição aqui pela manhã na escola dominical, e aí o estudo do catecismo ele ficou para quarta-feira, certo? Eu creio que são esses os avisos que são necessários passar aqui para os irmãos. Deixa eu ver aqui se tem mais algum. Eu creio que são esses nossos avisos, ok, irmãos? Algum outro lembrete, alguma coisa que eu esqueci aqui, algum aviso a mais? Talvez, se tiver passado alguma coisa aqui, depois a gente vai... Sim, tem um aqui. Eu coloquei no grupo também da igreja. Irmãos, próximo sábado vai ter um mutirão lá em Dias d'Ávila, é um trabalho da UPH. Então, é um trabalho interessante, importante, né, de construção, de evangelização também vai haver ali. Então, os homens aí, mas também as irmãs, quem desejar, podemos nos organizar e ir. Então, fica também esse convite e aviso. Ok? Se não temos mais aviso, temos cafezinho, né? Hoje. Então, não saia correndo, é o momento também, vamos ter uma comunhão, tem um chazinho, um cafezinho, certo? Então, Deus abençoe, nos dê uma semana agraciada, vamos na paz do Senhor para o nosso momento de comunhão. Graça e paz. Com oração silenciosa, me despeço à porta. Amém.